Por que One Piece é um anime tão subestimado? Nesse vídeo, eu vou falar sobre o quanto a escala de poder de One Piece é jogada totalmente pro lixo, mesmo sendo uma obra tão grande e popular com uma quantidade imensa de fãs. E eu vou mostrar o motivo dessa subestimação e por que ela está errada. One Piece é canonicamente muito mais do que a grande maioria dos fãs imaginam, mas independente da quantidade de argumentos, as pessoas preferem se manter em negação. Antes de começarmos o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para me apoiar a trazer mais vídeos como esse. Então, vamos para a análise. Primeiro, vamos falar do maior de todos os problemas. Pode ser estranho e engraçado ouvir isso, da forma mais simples e direta, mas é realmente isso. As pessoas consideram fortes animes com hipérboles e falácias. O que são hipérboles? São citações exageradas que não condizem com o nível real dos personagens. Enquanto isso, falácias abrangem muita coisa, tanto que levaria uns 20 minutos para explicar todas, mas elas são falhas lógicas e realmente abrangem muitas e muitas coisas. Agora, eu vou dar exemplos, e vocês vão ver por que o que eu estou falando é verdade. Animes como One Punch Man são extremamente superestimados por conta de citações como do Saitama ser invencível, e as pessoas levam isso pro lado literal de ninguém na ficção ser capaz de vencer ele, de ser o mais forte absoluto. Inclusive, isso é uma falácia sem limites bem forte. Não tem como uma citação de ser o mais forte, invencível, ou qualquer outra coisa ser válida para outros animes. Na verdade, o problema é que tentam julgar a força dos personagens não por conta dos feitos concretos, e sim justamente por conta de tudo isso que eu falei. Falácias e hipérboles, como por exemplo, a Kaguya é uma deusa, então ela não perderia pro Luffy. Esse é realmente um argumento muito usado, e que não faz o menor sentido. Um deus em Kimetsu no Yaiba, por exemplo, seria um figurante em Boku no Hero. E na verdade, tentar argumentar que, por exemplo, um personagem é um deus, logo ele vence, seria uma falácia de meio não distribuído, que é quando, por exemplo, considera que deuses são fortes ou onipotentes, então se o personagem for um deus, ele também entraria nesse conjunto. A falácia basicamente abrange qualquer coisa relacionada a pegar um conjunto e abranger o conteúdo dele a todos que participam dele. One Piece também tem algumas pessoas que utilizam argumentos nesse nível. Por exemplo, falando que o Luffy vence porque ele tem Toon Force, ou porque ele é um deus, que também são argumentos bem falaciosos, porque o que importa são os feitos. Não importa se um personagem tem Toon Force, se ele não tiver feitos que tornem ele capaz de fazer coisas impressionantes com ela, pois o limite de todos os hacks é o que é inserido na obra, seja via declarações ou feitos. Outra coisa extremamente superestimada é a imortalidade nos animes, como se tornasse invencível, ignorando muitas coisas como existirem tipos de imortalidade e, na verdade, a maior parte dos tipos são fracos e não são 100% imortais. Por exemplo, a imortalidade que a grande maioria dos personagens possui é de ser capaz de resistir a danos letais, ou então imortalidade via regeneração, mas na verdade, o nível da imortalidade depende dos feitos do personagem. E mesmo que, por exemplo, a Kaguya e o Muzan, que são alguns dos mais superestimados por conta desse hacks, possuam esses dois tipos, eles não têm feitos para reviver a partir de cinzas ou do nada. E não adianta nem mesmo ter imortalidade, pois não existe imortalidade absoluta. Na verdade, nenhum hacks na ficção é absoluto, e apenas destruindo completamente o corpo deles já seria o suficiente para matá-los. Resumindo, uma boa parte das pessoas, especialmente que não se aprofundam em power scaling, levam em consideração apenas esse tipo de coisa. O Saitama é um personagem comédia e piada, e isso é usado de argumento para ele vencer os outros. Da mesma forma, é usado o fato de ser declarado que ele quebrou o limitador para dizer que ele chegaria no nível de qualquer personagem da ficção, até seres multiversais e com dimensionalidade maior. Isso tudo é um completo absurdo. Nada disso faz o Saitama deixar de possuir um tier apenas Larga Star e levar one shot para qualquer um com um tier acima dele. One Piece não tem nada disso, e é por isso que o único argumento que já usaram nesse aspecto para defender One Piece é a Toon Force, pois a obra não se baseia em citações hiperbólicas, assim como algumas outras como Nanatsu, Black Clover e Dragon Ball, e por isso todas essas são subestimadas. Dragon Ball, apesar de tudo, mesmo quando é superestimado, é por conta dos feitos dele. Se alguém fala que o Goku vence do Thor das HQs, não é porque está usando de hipérboles, como as de One Punch Man, e sim porque acha absurdo os feitos de Dragon Ball, citações universais e coisas do tipo, porém desconhece totalmente o nível do Thor, achando que nenhum personagem seria tão forte quanto Goku,
o que logicamente é um erro. E é aqui que entramos no segundo ponto que leva o One Piece a ser subestimado: as demonstrações visuais. A segunda coisa que a maioria leva em consideração em análises é unicamente a destruição visual que estão vendo, ignorando qualquer coisa além disso. Por exemplo, o Goku destruindo universos, o Saitama destruindo Júpiter, o Naruto e Sasuke criando uma lua, e aí complica para animes que não focam nesse tipo de coisa, como One Piece, Nanatsu no Taizai e Black Clover. Esses três são grandes exemplos disso. Em Nanatsu, os personagens literalmente criam dimensões com o céu estrelado, o que já daria um tier multi-sistema solar antes mesmo de precisar calcular. E isso é feito através de suas magias, o que significa que eles podem utilizar essa energia como potência de ataque. O problema é que todos ignoram isso, porque simplesmente a obra não dá destaque especial a essas citações e não é mostrado os personagens causando a destruição de planetas, estrelas e sistemas solares. O problema é que literalmente a obra não precisa mostrar a destruição. A partir do momento que os personagens conseguem criar, eles já estariam usando uma força até maior do que para destruir, já que a energia cinética necessária para criar algo é bem maior do que a necessária para destruir essa mesma coisa. Resumindo, o verso é subestimado pela falta de demonstrações visuais explícitas. Outro exemplo disso é o próprio One Piece, o assunto desse vídeo. Os personagens não são focados em destruir planetas, estrelas e sistemas solares. Porém, por exemplo, o Barba Negra cria um literal buraco negro. Isso é literalmente uma informação canônica colocada pelo próprio Oda, que afirma que o Black Hole dele é um evento real, mas aí todos ignoram e dizem que não upa nada por não verem a destruição gerada por esse ataque. O problema é que literalmente, o que torna esse feito absurdo é a capacidade de criar a massa de um buraco negro, e não de destruir algo. E o próprio Oda deixa bem claro que sabe como buracos negros funcionam. Ele explica sobre ser o fim de uma estrela massiva e tudo mais. É algo bem explícito na obra. Em Black Clover também ocorre algo parecido, pois o Dante é capaz de criar singularidades, e ninguém leva isso em consideração, a quantidade de massa absurda que seria necessário para realizar esse feito. E assim como One Piece e Nanatsu, existem pessoas que acham que o verso é continental. Sendo assim, ambos os três animes que eu citei possuem feitos discretos, e a criação de singularidades é facilmente acima de planetário, mas, por não possuir altas demonstrações visuais, levam muito mais em consideração um personagem destruindo um país com uma explosão bem chamativa do que a criação de um buraco negro que o personagem manipula para não afetar uma área grande, e não destruir tudo, sendo que sabemos que a diferença entre o buraco negro e uma explosão nuclear é ridícula, mas mesmo assim preferem a explosão, simplesmente por ser visualmente mais forte. Mais alguns pequenos pontos que levam o One Piece a ser subestimado. Um deles é que as pessoas como o Nerd, por não se aprofundarem o suficiente no power scaling de One Piece, ele acabou fazendo bem antigamente um vídeo sobre Naruto vs Luffy, e colocando Naruto como vencedor. E mesmo visivelmente a análise sendo bem superficial e de uma pessoa que não entende muito do assunto, isso se tornou senso comum. O senso comum é um grande problema, tanto em power scaling quanto em qualquer outro assunto na nossa vida. Por causa desse senso comum de que o Naruto vence o Luffy, as pessoas são levadas a ignorar argumentos, feitos e qualquer coisa do oposto, enxergando tudo isso como errado antes mesmo de verem e isso realmente acontece, pois eu, mesmo antes de lançar um vídeo, já vejo as pessoas dizendo que os argumentos estão errados, literalmente antes de verem, e tudo isso é gerado pelo senso comum ou mesmo pelo favoritismo. Dessa vez, o último motivo que eu vou mencionar e que leva à subestimação da obra é o fato de que o Oda foca mais na história, e por causa disso, obras que focam mais em poder, como em Naruto, que torna visível a destruição de montanhas e países, acaba sendo colocada como superior, pois independente de quanto você argumentar e provar, as pessoas sempre irão manter essa visão de que a obra foca em história e, por isso, automaticamente os personagens são fracos. Todos esses são motivos que trazem a subestimação do nível do verso, e caso você esteja entre um desses grupos, repense bem e abra a mente para tudo isso. One Piece não é nada fraco, pelo contrário, feitos nível país já eram casuais desde Skypiea, como o Luffy destruindo o Raigo que destruiria todo o Mar Branco com 2 ilhas. Não faz o menor sentido a forma como subestimam o Barba Branca, por exemplo. Literalmente, a Yami Yami no Mi, como eu já expliquei, cria um buraco negro, o que é calculado como no mínimo planeta grande. No momento em que o Teach pode usar uma habilidade nesse nível e ainda estava atrás da Gura Gura no Mi, afirmando que ela tem ofensiva absoluta, isso não só escala a Gura em um nível acima de planeta grande,
como também mostra que é ridículo achar que o Barba Branca não pode destruir o mundo, até porque não faria o menor sentido o Tite possuir um poder de criar buracos negros e ir atrás de uma fruta básica que só cria tsunamis, e ainda achar que é uma hipérbole ou que é só civilização, coisa que na verdade já é contradita pelo próprio kanji de Sekai, que significa mundo físico e não sociedade. A questão é que é óbvio que o contexto ajuda a citação da Gura Gura no Mi ser capaz de destruir o mundo se referir ao próprio planeta inteiro, já que essa fruta já era pelo menos nível planeta grande. Isso é inevitável por conta de escalar a Yami Yami no Mi. Realmente não existem motivos para desconsiderar o fato dela ser capaz de destruir o mundo inteiro. E eu nem vou citar o filme Red, porque o assunto é mais sobre a obra sendo subestimada, e quem conhece o filme Red geralmente já sabe de tudo isso que eu estou explicando. Mas, mesmo se ignorarmos a existência do filme, One Piece não chega em um nível abaixo de Star. Por conta de tudo isso, as pessoas preferem não ir muito a fundo nas coisas, e eu mesmo, há quase um ano atrás, eu achava absurdo defender One Piece planetário, e considerava só multicontinental. Apesar disso, existem apenas duas coisas palpáveis para mim e para você que está assistindo esse vídeo tentarmos mudar na história. A primeira é você, que ainda subestima One Piece, abrir a cabeça para tudo isso que eu expliquei. E a segunda, para você que já concorda, ajude meu canal, pois só deixando seu like e comentário, ou mesmo divulgando o vídeo, já ajuda muito a alcançar um número maior de pessoas.